Pessoal, Silas Malafaia é procurado pela justiça e a justiça não consegue encontrá-lo, tá? Então vamos aqui com as notícias desse dia 20 de julho. Bem, tá aqui a coluna do Guilherme Amado no Metrópolis. Justiça do Rio de Janeiro não consegue intimar pastor Silas Malafaia. Justiça tenta intimar o pastor desde maio desse ano, mas não consegue localizá-lo. O que acontece? Ele, na Marcha de Jesus de 2013, recebeu R$900 mil a mais para organizar essa marcha da Prefeitura do Rio de Janeiro do que foi gasto. Então o Ministério Público do Rio de Janeiro está querendo cobrar esse dinheiro de volta do Silas Malafaia, mas ele desapareceu, né? Você não consegue citá-lo. Bem, por falar em Silas Malafaia, Rio de Janeiro, hoje teve um evento importante do bolsonarismo no Rio de Janeiro que foi um fiasco absoluto. Mais um, hein? Não perca a conta, porque ontem teve um na Zona Oeste, uma área de milícia, agora hoje já é outro evento em Niterói, é o lançamento da candidatura do Carlos Jordi, tava lá Eduardo Bolsonaro, tava todo mundo, um fiasco, não foi ninguém. Lá do Bolsonaro falando, olha a quantidade de gente, pronto, daqui pra lá, acabou, não tem mais nada, fecharam até Álvares de Azevedo e não chega na Lopes Trovão, que vergonha maravilhosa. E olhando muito bem junto com o Jordi. Bem, vamos agora falar um pouco de economia, tá? Ontem teve um evento importante, o BNDES liberando 4 bilhões de dólares em financiamento para venda de aviões, exportação de aviões da Embraer para os Estados Unidos. Bem, a American Airlines, né, uma das maiores operadoras dos Estados Unidos de aviões, uma das maiores companhias aéreas dos Estados Unidos, fez uma mega compra, né, de 32 aviões de grande porte da Embraer. Ou seja, é um empréstimo que ele é pago, tá, ao longo do tempo, a empresa paga o Brasil, gera essa exportação, tá? Gera milhares de empregos aqui no Brasil, porque a Embraer, para produzir esses aviões, vai contratar metalúrgico, vai contratar profissionais nas mais diversas áreas. Então, isso é geração de emprego e renda aqui no Brasil. Bem, e aí veio uma proposta interessante, tá? Porque aqui, as nossas 3 companhias aéreas internas, né? A Latam, a Gol e a Azul, elas querem 4 bilhões de reais de empréstimos do governo. Elas dizem, olha, aumentou muito o fluxo nos aeroportos, tá ótimo, nosso faturamento tá em alta, mas a gente carrega um passivo que veio da pandemia, tá uma dívida grande, e a gente precisa rolar essa dívida. Então, eles querem 4 bilhões a juros baixos, tá, do BNDES de empréstimos. Bem, o BNDES disse o seguinte, tá, que quer que as empresas, em contrapartida a essa ajuda do governo, tá, esse empréstimo de 4 bilhões, que elas, então, comprem aviões produzidos no Brasil, pela indústria brasileira, pela Embraer, no caso, tá, para também gerar empregos e renda, coleta de impostos e tudo mais aqui no Brasil. Bem, e por falar em emprego, renda para o Brasil, olha só, desenvolvimento, tem uma matéria muito interessante na Folha hoje, a indústria usará macaúba por combustível verde. Então, a ideia é usar essa fruta brasileira, tá, para produzir biodiesel. Olha só, a Acelen Renováveis vai investir 3 bilhões de dólares, aproximadamente aí 16 bilhões de reais, ou seja, uma coisa monstruosa, para produzir combustíveis limpos a partir da macaúba, que é uma palmeira nativa do Cerrado brasileiro. A planta é capaz de produzir de 7 a 8 vezes mais óleo do que a soja, segundo os pesquisadores. A macaúba também é capaz de produzir cerca de 4 toneladas de óleo por hectare, sem nenhum melhoramento genético, segundo Sérgio Motoik, professor do Departamento de Fitotecnia da UFV, Universidade Federal de Viçosa. E por que ele foi entrevistado? Porque a Universidade Federal de Viçosa que descobriu, tá? Ela foi pioneira nas pesquisas para transformar essa planta num produto economicamente utilizável, né, com valor econômico. Então ele diz aqui, em termos de eficiência, a macaúba tem potencial para ser uma commodity de exportação no futuro. A planta é capaz de produzir em ambientes mais secos, áreas degradadas, sistemas agroflorestais e até sistemas de integração com pecuária. E aí tá aqui, a expectativa é que o cultivo comece em 2025 na Bahia e no norte de Minas Gerais. Queremos cultivar macaúba em 180 mil hectares de pastagens degradadas, afirma lá o diretor de operações da Acelen Renovável, né? Nos próximos anos, a companhia quer produzir cerca de 20 mil barris por dia de SAF, né, que é o combustível sustentável de aviação, e diesel renovável em sua primeira biorefinaria na Bahia. Bem, essa questão dos biocombustíveis é uma enorme aposta do governo Lula, né, para reindustrializar o Brasil, para gerar emprego, renda aqui, e gerar dinheiro para quem produz, gerar emprego para os trabalhadores, enfim. Mas já, claro, tudo tem uma reação, né? Então já tem gente colocando defeito nesse aumento de biodiesel no diesel comum que o Lula está fazendo. O Lula também está fazendo um aumento enorme, né, de aumento do etanol na gasolina, né, já chegou a 27,5%, e ele está fazendo isso também com o biodiesel no diesel. Eu fui acusado de levantar o problema do biodiesel para caçar cliques. Será que os ônibus, caminhões, SUVs
máquinas agrícolas e até gerador diesel perdem potência e tem motores entupidos também para caçar cliques? A CNT, que reúne quase 200 mil empresas de transportes, também deve estar atrás de cliques ou estaria preocupada com os enormes prejuízos causados pelo biodiesel e que quando a mistura do biodiesel se manteve durante anos no limite de 10%, o chamado B10, 10% de biodiesel, não se registravam problemas. No ano passado, o percentual do biodiesel subiu para 12%. E aí começaram as reclamações. Em março deste ano, o diesel foi de B12 para B14 e os problemas se agravaram. E em 2025 vai para 15%, será o B15. Uma grande empresa de ônibus de São Paulo, a Sambaíba Transportes, testou no ano passado esse diesel B15, que será obrigatório em todo o Brasil no ano que vem. Eu fui lá na garagem da Sambaíba descobrir, sabe o quê? Por que as empresas de ônibus estão tão apavoradas com esse B15 no ano que vem. Já está com borra. Ó, Tem uma graxa aí dentro? com o Racor. No caso aqui temos só o filtro diesel. Mas estamos tendo que trocar com 10 mil quilômetros. Porque se você não troca... Esse é um filtro com 10 mil quilômetros. E mesmo assim, ó... Tem uma graxa aí dentro, Daniel? O que é isso? É uma borra, Tem uma a graxa, ó, tá vendo? E isso, ressaltando, isso é um filtro com aproximadamente 9 mil quilômetros rodados. E já está com borra. Ó. Ó. Então, onde você pega nele, ó... Agora imagina assim, em vez de ir pro seu dedo, se isso vai pro motor, né? Sim. Bem, e é claro que a aposta do governo não é só na macaúba, tá, para produção de biodiesel, é também uma aposta no agave. É uma planta, tá? A Shell investe 30 milhões de reais para transformar a agave na cana do sertão. Então foi uma parceria que a Shell fez com a Unicamp e eles viram ali que o agave, que é uma planta do semiárido do México, e essa planta lá é usada para fazer a tequila, mas eles viram que aqui no Brasil dá para usar isso para fazer o etanol e que essa planta adapta muito bem a caatinga, né, que é a vegetação do interior do Nordeste. Então tá aqui, o agave é uma planta da espécie das suculentas que é capaz de sobreviver em ambientes semiáridos como o do sertão brasileiro, que envolve também o norte de Minas Gerais. A primeira biorefinaria do país baseada no agave vai ficar pronta esse ano, tá? Vai ser inaugurada esse ano, e o potencial é gigantesco, tá? Enquanto, por exemplo, a área possível para plantio de cana-de-açúcar no Brasil, ela é pequena, tá? Ela é de 8 milhões de hectares, ou seja, é basicamente ali o interior de São Paulo e uma área ali no litoral do Nordeste e tal, pouca coisa ali no Centro-Oeste. Enquanto isso, a área potencial do agave é gigantesca, tá? É mais de 10 vezes a área potencial do etanol de cana-de-açúcar. Então, é 84 milhões de hectares de caatinga, tá? No semiárido brasileiro. E isso pode ser usado, né, para fazer muita riqueza, gerar emprego, gerar renda e etc. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta amanhã com mais vídeos para a página.